Decisões e desapego. O peso de escolher e deixar ir. Todos os dias nós tomamos incontáveis decisões, desde as mais simples até as que carregam um peso emocional gigante. Algumas escolhas são feitas sem hesitar, outras nos paralisam, como se ao decidir a gente estivesse abrindo mão de algo essencial. Afinal, o que realmente nos impede de decidir? Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo. Você está aqui no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho e fique aqui comigo até o fim. O medo da escolha. Sim, muitas vezes não é a decisão em si que nos assusta, mas o medo do que podemos perder ou do que ainda não sabemos o que vamos ganhar é o que está em jogo. Ao observar alguém em dúvida, a gente sempre pensa: por que tá tão difícil para essa pessoa fazer isso? Por que ele não consegue avançar, né? A gente aqui nos processos de mentoria e principalmente de coaching, onde precisamos, né, olhar para algumas situações e tomar frentes, é onde a gente talvez mais enxerga de uma maneira bem concreta o que a pessoa está passando ali, né? Mas cada escolha, ela carrega um significado único, né? Pois envolve histórias, emoções e impactos no futuro. Por isso que talvez seja tão difícil a gente avançar, né? Numa dessas minhas mentorias, teve uma profissional que hesitou por meses. O que ela fazia com o seu escritório físico, como é que ela daria conta de decidir o formato de trabalho, ia para o online, se ia para o híbrido, migrar para o digital, como é que ela ia fazer todas essas coisas. E ela sempre me trazia nas nossas conversas o quanto que a sala do escritório representava mais do que um espaço de trabalho, né? Era um símbolo de conexão, de histórias, de presença, e ela ficava muito em dúvida sobre o que fazer, né? Eu tô abrindo mão disso tudo, e muito que a gente conversou foi que ao tomar essa decisão e se ela avançasse nessa decisão, ela poderia perceber que ela podia recriar essa mesma experiência que ela gerava neste ambiente, sem perder a essência do negócio dela e de como que ela impactava as pessoas que estavam ao redor dela, né? Então, muitas vezes a gente se sente solitário nessas decisões, principalmente lideranças, ou a gente está numa reunião em que a gente está representando uma área. Nas formações de business partner de RH a gente vê muito isso, né? Mas o quanto que a gente às vezes acha que precisa abrir mão dessa tomada de decisão ser feita em equipe, né? E quando a gente trabalha em grupo, quando a gente tem um consenso, fica muito mais fácil, né? O desafio da decisão, muitas vezes ela pode desaparecer, porque juntos a gente se fortalece e a gente tem ali um consenso, mas também tem o outro lado que tudo que é em grupo também pode se intensificar quando a gente está falando do desafio de tomar decisões, né? Porque cada membro pode ter um nível de consciência diferente, pode ter uma perspectiva própria, e como a gente encontra um caminho comum, né, que eu falei do consenso, e a gente poder seguir com confiança. Quando a gente faz trabalhos de planejamento, de programas de desenvolvimento de lideranças mesmos, a gente às vezes dá uma atividade, um desafio para as pessoas e elas muitas vezes não conseguem entregar o resultado final, que era algo simples, por falta de confiança e de consenso entre os membros do grupo, né? Teve uma vez, né, num programa que a gente viu colaboradores num desafio e eles precisavam decidir o futuro de um projeto, né? E a hesitação, né, que não vinha só uma questão, às vezes, financeira ou de quem fazia o que como tarefa, mas tinha uma hesitação emocional ali, né? Então, às vezes, levam meses para decidir algo, né, na vida prática,
porque precisava respeitar o tempo de cada um, precisava trazer consciência para a mesa, precisava ter espaços de conversa para que todos estivessem alinhados com o impacto da escolha que eles iam seguir, né? Então, perceber esses movimentos são muito importantes para que a gente traga tranquilidade também entre as pessoas, né? Existe um simbólico nas escolhas, né? Além do aspecto prático que a gente precisa trazer, muitas decisões, elas trazem um significado que é maior, né? O desapego de um espaço específico ou de um projeto que eu trouxe aqui, mas é um hábito muitas vezes que a gente tem que abrir mão, né? E é algo que muitas vezes é muito mais profundo do que a ação em si, do que vai acontecer com aquela decisão, tá? Então, a gente precisa entender a importância dessa maturação. Olha quantas coisas envolvem, né? Quando a gente fala de confiança, de conflito, de comunicação, né? Muitas vezes a gente olha para trás e pensa, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu demorei tanto? Por que foi tão difícil chegar nessa resposta? E a maturação de uma decisão, ela é necessária para que seja feito com segurança. Como que a gente gera segurança psicológica num ambiente extremamente estressor, no sentido de prazo, de pressão, de cobrança, e que nem sempre tomar uma atitude rápida vai ser o melhor caminho, né? Porque às vezes a gente não tá respeitando o próprio tempo e as próprias emoções como algo essencial e intrínseco nesta caminhada de escolher, de decidir, tá? Então, assim, existe o peso e a liberdade de escolher, né? Tomar uma decisão, ela é libertadora, mas exige coragem. Respeitar o nosso próprio tempo, respeitar o tempo do outro, dividir anseios, encontrar apoio, são passos fundamentais para fazer escolhas com consciência. No fim, decidir não é apenas fechar portas, como muitas vezes a gente acha, né? Que fazer uma escolha também é abdicar, como Cortella muitas vezes fala, mas é abrir novos caminhos para novas possibilidades que antes a gente nem imaginava. E esse é o convite de coragem que eu quero deixar aqui nesse vídeo para você.